Olá, segunda série, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós já finalizamos nossa apostila e agora a gente vai iniciar o caderno de atividades, tá? Finalizar, na verdade, o caderno de atividades com os exercícios sobre as leis da termodinâmica, tá bom? Então, todo mundo pega o caderno de atividades lá na página 18 e nós vamos realizar os exercícios das páginas 18 e 19. Então, no primeiro exercício da página 18, diz que um sistema termodinâmico recebe 100 calorias de energia térmica de uma fonte externa. O que é isso? Isso é o calor, tá? Ele recebeu 100 calorias de calor de uma fonte externa. Então, o Q é igual a 100 calorias. E ele realiza um trabalho de 500 joules. Então, o trabalho é 500 joules. Considerando que uma caloria são 4 joules, vocês precisam encontrar a alternativa correta. Então, observem, eu não posso misturar caloria com joule, tá? O calor, que é igual a 100 calorias, eu preciso transformar para joule para poder resolver esse exercício. Então, é só multiplicar por 4, tá? Então, significa que o calor recebido da fonte externa é 400 joules e o trabalho realizado é 500 joules. Então, substituindo na nossa equação da primeira lei da termodinâmica, né, ΔU igual a calor menos trabalho, 400 menos 500 vai dar um valor de menos 100. Então, nós sabemos que a energia interna do gás é menos 100 joules, ela diminuiu 100 joules, tá? Então, vocês marcam X na letra C. E nós sabemos que com isso a temperatura vai diminuir, tá? Então, a energia interna diminui e a temperatura diminui. Agora vamos lá. Então, exercício número 1, letra C. Agora vamos lá para o nosso exercício número 2. Dentro de um recipiente, vocês têm um êmbolo que pode se mover livremente e lá está condicionado um gás. Então, vamos ver as alternativas. Ao ceder certa quantidade de calor para o sistema, o êmbolo pode variar a posição? Sim, porque quando eu cedo calor para a minha amostra, pode haver uma expansão, né? O gás vai receber calor e pode acontecer uma expansão. Então, o êmbolo pode variar a posição. Verdadeira. Afirmativa 2. Caso o êmbolo seja forçado rapidamente, de modo que o volume interno diminua, a temperatura do gás aumenta mesmo que o sistema esteja isolado termicamente. Se o êmbolo for forçado rapidamente, eu estou fazendo uma transformação adiabática. Lembrem lá que toda transformação rápida é adiabática. Então, pensando na nossa fórmula da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho, se eu corto o Q, eu fico com ΔU igual a menos trabalho. Então, uma diminuição de volume no trabalho acarreta num aumento de temperatura. Então, também é verdadeira a segunda afirmativa. A terceira. À medida que se aquece o sistema e o êmbolo se move lentamente, pode-se afirmar que a pressão interna está aumentando? Se ele está sendo aquecido e se o êmbolo permanecesse no mesmo lugar, aumentaria a pressão. Mas como o êmbolo se move lentamente, a pressão permanece constante, tá? Agora o exercício a afirmativa 4. Considerando que uma fonte externa ceda calor e não seja realizado o trabalho pelo êmbolo, o sistema pode explodir? Então, vamos pensar lá na nossa fórmula ΔU igual a Q menos trabalho. Se eu não tenho trabalho, né? E o meu sistema começa a receber calor da fonte externa, vai começar a aumentar cada vez mais a minha energia interna, tá? E a pressão vai aumentar muito. Pode acontecer sim do sistema não suportar esse aumento de pressão e explodir. Então, as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras, tá? Vocês vão marcar X lá na letra D. Agora, o nosso exercício 3 está dizendo que num sistema termodinâmico ideal, um gás sofre uma transformação isobárica e a pressão é mantida constante em 1000 newtons por metro quadrado. E o volume aumenta de 0,3 metros cúbicos para 0,5 metros cúbicos. Então, a pressão é 1000 e a variação de volume é 0,2, porque de 0,3 para 0,5 a variação foi 0,2 metros cúbicos. Então, sabendo que o sistema recebeu 500 joules de calor do ambiente, qual que é a variação da energia interna? Então, primeiro eu vou calcular a quantidade de trabalho realizada. Vocês lembram lá que o trabalho pode ser calculado fazendo pressão vezes volume? Então, quando eu faço 1000 vezes 0,2, eu descubro que o meu trabalho vale 200 joules, tá? Substituindo na primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho, se o meu Q é 500 e o meu trabalho é 200, 500 menos 200 vai dar um ΔU igual a 300 joules. Então, vocês marcam X na letra B. Agora, o exercício 4 lá da página 19 já.
Então, vocês têm um processo adiabático. Adiabático significa que não troca calor com o meio externo. E o volume do gás vai ser reduzido a 1/5 do volume inicial. Então, eu posso afirmar que a energia interna do gás diminui. No processo adiabático, quando o gás sofre uma compressão, a temperatura aumenta. Então, a energia interna do gás aumenta. A letra A está errada. A razão T sobre P torna-se 5 vezes o valor inicial? Não, ela torna-se 5 vezes menor, não 5 vezes maior, tá? Ela torna-se 1/5 do valor inicial. A letra C, a pressão e a temperatura do gás aumentam? Sim, essa é a alternativa correta, tá? Quando na transformação adiabática, todo o calor recebido serve para aumentar a temperatura e a pressão. Então, a letra C é a alternativa correta. Agora, o exercício 5. Num sistema termodinâmico, um gás ideal, ao receber 300 joules do meio externo, ou seja, o calor é 300 joules, ele realiza um trabalho de 200 joules. Então, o que é correto afirmar? A transformação é adiabática? A adiabática significa que não recebe calor do meio externo. No enunciado já falou que ele recebeu 300 joules de calor do meio externo. Então, a letra A não pode ser. A letra B. A temperatura do sistema aumentou? É só eu colocar na equação da primeira lei da termodinâmica, que eu tenho que o ΔU é igual a calor menos trabalho. Então, 300 menos 200 vai dar 100. Então, sim, o ΔU é positivo, é 100, então a temperatura do gás aumentou, tá? A letra B é a correta. Agora, vamos lá para o exercício 6, que é o último exercício dessa página. Segundo a teoria cinética, um gás é constituído por moléculas que se movimentam desordenadamente no espaço do reservatório onde o gás está armazenado, né? As moléculas do gás ficam se movendo lá dentro, ocupando todo o volume livre. As colisões das moléculas entre si e com as paredes do reservatório são perfeitamente elásticas, né? Isso é uma das afirmativas da teoria cinética dos gases. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas descrevem um movimento retilíneo uniforme. A energia cinética de translação das moléculas é diretamente proporcional à temperatura do gás e, com base nessas informações, vocês vão marcar as alternativas corretas. Então, a primeira afirmativa diz que as moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas entre si. Não, elas se movem desordenadamente dentro do recipiente, não em trajetórias paralelas. Então, a primeira já é falsa. Ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada? Sim, há uma conservação da energia total, tá? Então é verdadeira. A 3. A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada? Verdadeiro, né? A temperatura do gás aumenta na mesma proporção da energia interna, né? O ΔU está totalmente ligado com a temperatura. E isso vai fazer, se aumentar a energia cinética, a velocidade aumenta também. Tá? Porque a energia cinética está ligada com a velocidade. Então, as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras, vocês vão marcar X na letra E, tá? Então, mandem foto dessas duas páginas de atividades que nós realizamos hoje. Se tiverem alguma dúvida na realização dos exercícios, podem mandar as perguntas de vocês, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? E até a próxima aula.